Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje eu vou preparar uma resposta para uma pergunta que surgiu num vídeo de um canal de aviação que eu acompanho, o Aviões e Músicas, o canal do Lito. Um grande abraço pessoal do canal. Tá? Um dos vídeos que saiu essa semana no canal Aviões e Músicas, que fala sobre a propriedade dos aviões operados por companhias aéreas e o que acontece com esses aviões no fim da vida, surgiu uma dúvida a respeito dos aviões mais modernos, que se utilizam de materiais compósitos na fabricação das suas partes estruturais. O que se pode fazer com esses materiais? Uma vez que os aviões tradicionais de alumínio podem ser reciclados e dão origem a uma série de outros utensílios de alumínio, o que pode acontecer com os materiais compósitos, que são materiais termofixos? Tá? E essa é uma dúvida muito comum na indústria do plástico, né? Uma vez que agora a gente tem pressões ambientais cada vez maiores com relação ao impacto ambiental dos materiais plásticos, né? Como é que a gente pode reciclar, ou reaproveitar, ou destinar materiais termofixos que são aí uma boa parcela dos materiais compósitos, tá? Ficou curioso a respeito desse assunto? Fica comigo então até o final desse vídeo. Só alguns recadinhos aqui antes da gente entrar no conteúdo. Se você não é inscrito aqui no canal, clica no botão inscrever-se, passa a fazer parte do canal para receber conteúdo a respeito dos materiais poliméricos aqui. Constantemente a gente está soltando conteúdo para você, tá? Lembra de ativar o sininho para você receber notificação de novos vídeos. Assim que eles saírem, você vai ser notificado para poder vir aqui assistir e aproveitar todo esse conteúdo, tá? Divulga esse canal, divulga esse vídeo para a maior quantidade de pessoas possível que possa se interessar pelo assunto de polímeros, profissionais da indústria, projetistas de peças plásticas, profissionais da indústria de moldagem, usuários de peças plásticas, profissionais da academia, estudantes, pesquisadores, máximo de pessoas nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de rede social que possam se interessar por esse conteúdo. E aí a gente vai acabar disseminando esse conteúdo para a maior quantidade de pessoas, tornar o projeto, fabricação, uso e destinação das peças plásticas cada vez mais eficiente e mais sustentável. Legal? Vamos lá então. Conforme eu falei, uma dúvida muito recorrente na indústria do plástico, e aí, como eu também falei aí na indústria da aviação, como é que a gente destina materiais compósitos, né? Eu soltei um vídeo aqui no meu canal também há pouco tempo atrás, vou deixar o link aqui para você, né? Inclusive na descrição também, para você assistir o que é material compósito, né? Mas em geral, o material compósito ele é um material em camadas, onde você tem um material polimérico sendo alternado em camadas com materiais de reforços, por exemplo, com fibras de vidro, fibras de carbono, qualquer material de reforço que seja, de forma a você ter aí propriedades mais elevadas desse material, tá? E normalmente os materiais compósitos, as resinas poliméricas utilizadas nos materiais compósitos, são resinas termofixas. Se você também quer saber o que é um material termofixo, o que é um material termoplástico, vou deixar um link aqui também de outro vídeo aqui do meu canal, que eu diferencio, entre bastante detalhes, do que é essa diferença para você entender. Mas basicamente, um material termoplástico é aquele material plástico convencional que a gente usa no dia a dia e que pode ser reciclado. Você pode fundir esse material várias e várias vezes e transformá-lo em peças diferentes à medida que você recicla esse material. Já os termofixos não podem ser reciclados pelo método tradicional de fusão, uma vez curados, uma vez que que você molda uma peça com esses materiais, você não consegue mais fundir esses materiais e, portanto, você não consegue transformá-los numa peça diferente ao fim da vida útil dessa primeira peça. Você tem que usar um método diferente de reciclagem, que é o que eu vou apresentar para você nesse vídeo de hoje, tá? E aí fica essa dúvida. Como eu posso, então, uma vez que esse material não pode ser reciclado pelo método tradicional de fusão, como é que eu posso, então, reutilizar? Esse é um problema bastante sério na indústria, né? E os materiais termofixos têm visto aí um declínio no seu uso bastante importante nos últimos tempos, aí, nas últimas décadas, exatamente por essas questões ambientais, pela impossibilidade, pela grande dificuldade de reciclar esses materiais. Tá? Porém, algumas aplicações, como é o caso de muitos materiais compósitos, muitas peças que se utilizam de materiais compósitos, necessitam das propriedades desses materiais. E aí, ao chegar ao fim da vida, é necessário que seja desenvolvida alguma técnica, algum método para reaproveitar esse material, de forma que ele não acabe no meio ambiente,
gerando um impacto ambiental importante aí, tá certo? Então, existem algumas técnicas, alguns métodos que podem ser utilizados que eu vou apresentar para você. Bom, pensando numa aplicação qualquer, os termofixos ao fim da sua vida, eles vão ter que passar por um processo de triagem, assim como os termoplásticos. Ou seja, a gente vai precisar identificar que são materiais termofixos, a gente vai precisar separar esses materiais e dar um tratamento diferenciado para ele. Esse é o primeiro passo, tá certo? Mas depois é que vem as diferenças. Para isso, eu vou usar um PDF que está aí na tela, você já está vendo esse material, você vai poder baixar esse material para ter de referência aí com você, vou deixar o link aqui na descrição, tá? E existem basicamente 4 métodos de reciclagem de materiais termofixos, uma vez que você fez a triagem, que você identificou que as peças que você tem para reciclagem são de materiais termofixos ou são de materiais compósitos, nas quais as resinas são materiais termofixos, são polímeros termofixos, você pode escolher por 4 métodos de reciclagem, dependendo da tecnologia disponível e dependendo do uso que você vai querer dar para esse material, dependendo enfim, de todas as variáveis que envolvem aí o reuso desse material. O primeiro método, que é um método mais comum, mais fácil, mais desenvolvido, mais antigo para reciclagem de materiais termofixos, é o método mecânico, ou são os métodos mecânicos. Existem algumas variáveis aí nos métodos mecânicos de reciclagem de materiais termofixos. Todos eles envolvem a moagem dos materiais. Então o primeiro passo é você moer um material termofixo, ou seja, transformar uma peça grande em pequenas partículas moídas dessa peça de material termofixo, dessa peça de material compósito. Uma vez moído, você vai micronizar esse material. E aí existem 2 formas de você fazer isso. A primeira é você micronizar e gerar partículas finas para serem usadas como carga. Essas partículas elas vão ter uma razão de aspecto bastante pequena, né? Elas vão ser praticamente esféricas, essas partículas. Você vai gerar o processo de micronização de forma a obter partículas bastante finas, com uma granulometria bastante fina, e você vai poder usar esse material particulado como carga em outros materiais poliméricos, ou outros materiais de qualquer natureza. Para que você faz isso? Normalmente para redução de custo das peças plásticas, dos materiais que você está modificando. Tá? Imagina o seguinte, você tem um material de engenharia que custa bastante caro, custa aí os seus $100 por quilo. Né? Você quer reduzir o custo desse material, você incorpora uma carga nesse material, um material que é inerte, que não vai alterar demasiadamente as propriedades desse material, mas que é mais barato e que em 1 quilo desse material você vai ter, por exemplo, 800 gramas de resina propriamente dita e 200 gramas de carga, de material de enchimento, que é mais barato e que você consegue então reduzir esses de $100 por quilo o custo desse material para, digamos, 90 ou 100 ou $80 por quilo o custo desse material. Tá? E um desses materiais de enchimento, um desses materiais de carga que podem ser utilizados são exatamente materiais termofixos moídos e micronizados em partículas de granulometria bastante pequena, que aí você destina para modificação e redução de custo de outros materiais de engenharia. Tá? A ideia aqui é pura e simplesmente redução de custo, e não modificação de propriedades. Mas, dependendo da granulometria que você impõe ao material na hora da micronização, você pode manter essas partículas com uma razão de aspecto um pouquinho maior, ou seja, manter esses materiais como se fossem pequenas fibras. Lembra, os materiais termofixos, os materiais compósitos em geral, já são reforçados com fibras de vidro, fibras de carbono, fibras de aramida e por aí vai. Então, você acaba mantendo algumas propriedades geométricas dessas fibras, né? Um material um pouquinho mais compridinho, né? Uma razão de aspecto um pouquinho maior. Esse material ele vai ter uma característica de proporcionar para o material em que ele vai ser incorporado as mesmas características de incorporação, por exemplo, de fibras de vidro. Ou seja, ele vai ter uma característica de reforço estrutural, reforço mecânico dos materiais em que você incorporar esse material termofixo que foi moído e micronizado na forma de pequenas fibras. Tá? Então os métodos mecânicos já existem há muito tempo, são utilizados já para reciclagem de materiais termofixos e normalmente você pode então destinar o material para ser incorporado em outras resinas, seja como carga, seja como material de reforço mecânico. Tá certo? Então esse é o primeiro método de reciclagem
de materiais termofixos. O segundo método é um método que também já tem aí bastante tempo de utilização, já tem uma série de variáveis também desenvolvidas, né, que são os métodos térmicos de reciclagem de materiais termofixos. Né? Os materiais poliméricos em geral, sejam eles termoplásticos ou sejam eles termofixos, têm uma quantidade de energia armazenada muito grande. Né? Queimar 1 kg de material plástico você gera basicamente a mesma energia de queimar 1 kg de petróleo. Tá? Então são materiais que têm um potencial energético bastante grande. E você pode recuperar essa energia através de alguns processos térmicos, através da queima desse material. Agora, existem 3 formas ou várias formas diferentes de você recuperar essa energia do material. Eu vou mostrar 3 métodos térmicos aqui para reciclagem de materiais termofixos, né, que você recupera essa energia, queima esses materiais gerando algum tipo de energia, né? Então, como se fosse uma termoelétrica, né? Através da queima desse material, você gera energia, gera calor que vai gerar uma energia elétrica, por exemplo, tá? Ou uma energia térmica para ser usada em um processo de aquecimento, por exemplo, tá? Através, então, da recuperação energética desses materiais. Você pode fazer isso com a combustão normal desse material em oxigênio, por exemplo, a incineração do material, tá? E recuperar esse calor, e recuperar essa energia. Tá? Então é um primeiro método. Você pode fazer isso daí pela técnica de leito fluidizado para recuperação de energia também. Leito fluidizado é quando você moe esse material, transforma ele em pequenas partículas também, e aí você vai fazer um processo de aquecimento e essas partículas vão ficar em movimento, né, vamos transformar como se fosse um fluido, vão ficar em movimento e vão se chocar umas com as outras também, aumentando aí o potencial de geração energética. E nessa técnica você também, além de recuperar a energia do material, você pode recuperar as fibras de modificação, fibras de vidro, principalmente se forem cargas inorgânicas, você consegue recuperar essas fibras para uso posterior também. E o terceiro método, que é a pirólise. A pirólise é muito interessante porque ela é a queima do material, mas normalmente a pirólise ela é realizada na ausência de oxigênio. Então não ocorrem reações químicas como ocorre na combustão normal. E com isso você pode quebrar as moléculas do material por um processo térmico, ocorrendo a recuperação de energia, né? A recuperação das fibras de reforço desse material, principalmente se forem inorgânicas, como fibras de vidro, tá? Mas também, em muitos casos, você consegue reduzir a parte orgânica do material, que é a resina propriamente dita, em outros componentes. Uma vez que não há reação com oxigênio, você consegue quebrar essa molécula em compostos orgânicos mais simples e aí gerar, então, outras substâncias, como por exemplo combustíveis. Tá? Muitos materiais plásticos são processados, não só os termofixos, mas são reprocessados, são reciclados por pirólise, né, pela quebra térmica na ausência de oxigênio, para a geração de combustíveis alternativos. Né? É uma outra destinação possível para esses materiais. Então, 2 métodos já falamos, os métodos mecânicos, os métodos térmicos com as suas subdivisões, e agora o terceiro método possível de reciclagem de termofixo. Não é um método já tão antigo, é um método um pouco mais novo e, na minha opinião, um método que ainda precisa ser um pouco mais desenvolvido. É um método que talvez tenha um potencial, do ponto de vista ambiental, mais danoso, né? Uma vez que vai gerar efluentes e que você vai precisar ter um tratamento um pouco mais crítico com isso, que são os métodos químicos, que basicamente envolvem a degradação da parte polimérica do material termofixo, de um material compósito, tá? A degradação dessa parte polimérica através do uso de uma substância química, de um solvente. Agora note que os materiais termofixos, né, são materiais que têm aí aquelas famosas ligações cruzadas entre as moléculas desse material. Eles não se fundem e praticamente não são atacados por substâncias químicas, praticamente não são solúveis em solventes convencionais. Tá? Então, para você conseguir degradar quimicamente um material termofixo, você vai ter que usar uma substância química bastante agressiva. E por aí que vem, por isso que eu coloco essa questão aí, essa limitação dos processos de reciclagem química de materiais termofixos. Né? Você vai gerar aí um efluente que vai precisar de um tratamento também
e, enfim, a depender da situação, pode ser complicado essa técnica. Mas normalmente ela é uma técnica muito interessante para a recuperação das fibras de reforço desse material compósito, né, desse material termofixo que você vai recuperar. Então, dependendo do objetivo que você tem para destinar depois desse processo aqui, os materiais ou as cargas de reforço, você pode escolher entre uma dessas técnicas, um desses métodos para reciclar o seu material termofixo, e com isso você retira esse material do ambiente, destina ele para uma nova aplicação, seja de recuperação energética, seja de reincorporação em outros materiais como reforço, como carga, e aí você mantém esse material no ciclo de utilização, evitando que ele gere um impacto negativo para o meio ambiente. Legal? Muito bem, espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você tenha tido algum insight aí, tenha te ajudado a resolver algum problema do seu dia a dia. Eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou aí no seu trabalho, no seu dia a dia, nas suas atividades. Deixa um comentário aqui no canal, me manda uma mensagem, me manda um e-mail, me conta como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou. Se você não gostou de alguma coisa, deixa o seu dislike. E se você deixar o seu dislike, deixa um comentário aqui, me dá um feedback do que foi exatamente que você não gostou, para que eu possa melhorar cada vez mais esses vídeos de conteúdo, tá certo? Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu possa gerar vídeos, artigos, apresentações como esses, para compartilhar aqui no canal com você. Lembra de compartilhar esse vídeo com a maior quantidade de pessoas possível. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!